Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia de história, tá? E a gente vai começar aqui no livro Apps Interdisciplinar, falando sobre o povo brasileiro, tá bom? A Pro ainda não tá com o livro do aluno, então eu tô com o livro do professor, mas a gente vai fazer assim mesmo, tá bom? Hoje nós vamos da página 100 até a 105, tá? Vamos lá? Então, o povo brasileiro. Para iniciar, vamos aqui, ó. Quem são as brasileiras e os brasileiros? Como você os descreveria? Leia a letra desta canção e veja o que o compositor diz sobre o povo brasileiro. Inclassificáveis, chama a canção, tá? Que preto, que branco, que índio, o quê? Que preto, que índio, que preto, o quê? Que índio, que preto, que branco, o quê? Aqui somos mestiços, mulatos, cafusos, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaraniceis e judarapes, ori, orientupis, orientupis, ameriquitalos, luso-nipo caboclos, orientupis, orientupis, iberibárbaros, hindu, ciganagos. Somos o que somos, inclassificáveis. Aqui nessa canção tem muitas palavras difíceis. Por quê? Porque aqui o autor dessa canção, ele ajunta, por exemplo, aqui, Judá-árabes. Ele juntou duas palavras aqui, judeus e árabes. Quer ver outra aqui, ó? Aqui, ó, essa palavra aqui, orientupis. Ele ajunta dois povos, o povo do Oriente, os orientais e os tupis, tá? Olha, aqui outro, ó. Ameriquitalos, tá? Americanos e ítalos, tá? América e Itália. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa canção? Que o povo brasileiro não tem classificação, porque o povo brasileiro é uma mistura de vários povos que vieram para o Brasil. E aí se misturaram e deu a origem ao povo brasileiro. Então, nós somos a origem de vários povos: italianos, indígenas, pretos, brancos, orientais, povo europeu, tá? É isso que a canção tá querendo dizer aí. Aqui, né, as crianças brincando. Então, vamos lá. Por que a letra diz que somos inclassificáveis? Converse com os colegas e o professor. É aquilo que eu falei para vocês, né? Olha aqui o que a apostila ou o que o livro coloca, ó. Porque a população brasileira é descendente de diversos povos, miscigenada e por isso não pode ser classificada em um só grupo étnico. É aquilo que eu falei para vocês. Miscigenação é a mistura de vários povos, tá? Você saberia dizer de quais grupos étnicos você é descendente? Aí cada um vai falar aí, né? A, a, a sua origem, né? Por exemplo, tem pessoas que têm parentes que são descendentes de indígenas, de, de, de europeus, de escravos, tá? Então, a gente que tem que saber aí a nossa descendência, né?
agora, com o professor e os colegas, monte uma lista com os grupos étnicos que formam as famílias de todos os estudantes da turma. Esse aqui é meio difícil da gente fazer, né? Porque a gente não tá junto com a turma. Mas o importante é vocês saberem que o povo brasileiro é a mistura de vários povos, tá? Quem somos? Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os brancos, europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, e os negros, africanos escravizados, trazidos à força. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil, trazendo seus hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Isso a gente já estudou. Lembra que a gente estudou na apostila do ano passado, quando os europeus vieram, colonizaram o Brasil, os portugueses, né, chegaram no Brasil, os indígenas já estavam aqui. Depois eles trouxeram os escravos para trabalhar nas fazendas. Depois veio a libertação dos escravos. Aí vieram os europeus de outros países da Europa, como Itália, Espanha. Vieram de outra parte também da Ásia, vieram os japoneses, vieram os chineses, vieram alemães, holandeses e para trabalhar no Brasil. E aí houve essa mistura entre os povos, tá? E eles trouxeram com eles a cultura deles, os costumes deles. E nós, brasileiros, nos misturamos, né, por todos esses povos e adquirimos muitos costumes deles, dos europeus, dos indígenas, dos negros, tá? Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotografias. Olha aqui, ó. Criança na aldeia Ualapiti, no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Então, ó, indígenas. Aqui, ó, criança em São Paulo, no estado de São Paulo, os brancos, ó. Criança na comunidade quilombola de Macuco, no município de Minas Novas, no estado de Minas Gerais. Então, olha, os grupos étnicos foram se misturando e nós, o povo brasileiro, foi surgindo da mistura de todos esses povos, tá? Então, nós não podemos dizer, né, que nós somos de um só grupo étnico. Não. O povo brasileiro é a mistura de vários povos. Então, somos todos iguais, né? Vamos lá. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aqui aproximadamente, preste atenção, 5 milhões de indígenas de diferentes povos. 5 milhões, quando os portugueses chegaram aqui em 1500. 5 milhões de indígenas. Conforme os portugueses iam avançando para o interior, na ocupação das terras, foram ocorrendo conflitos com os indígenas. Milhares de pessoas morreram e alguns povos indígenas foram dizimados. O que quer dizer dizimados? Foram mortos, foram destruídos, exterminados, tá?
foram dizimados, desaparecendo por completo. Outros povos foram expulsos do litoral brasileiro e se deslocaram cada vez mais para o interior do país. De acordo com o último censo demográfico em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. Quando os portugueses chegaram em 1500, eram 5 milhões de indígenas. Em 2010, no último censo, 896 mil indígenas. Desse total, 517 mil vivem em terras indígenas. Observe no mapa a seguir a distribuição das terras indígenas em 2016. Olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Nesse mapa, Brasil, terras indígenas. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui na legenda, ó. O que tá de laranja são terras indígenas tituladas, quer dizer, pertencem, né, aos índios mesmo. Só esses aqui que estão em amarelo ou laranja, tá? Olha como a diminuição da população indígena no Brasil foi muito grande mesmo. Olha só. Vamos lá. Ainda hoje, ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, garantir a posse de suas terras. Observe o mapa abaixo. Distribuição de florestas, olha. 2015 esse mapa. Vamos olhar aqui na legenda. O que está em verde é floresta, ó, tá? Olha a destruição também aqui no litoral, principalmente aqui no litoral, a destruição da floresta, da Mata Atlântica aqui, tá? Aqui tudo era povoado por índios, mas eles foram exterminados, foram mortos em conflitos com os colonizadores, né? E foram vindo para dentro, para o interior do Brasil. E são poucas terras que eles possuem. Como vocês podem ver ali no mapa ali em cima, olha lá. Ó, pouquíssimas terras. Observe o mapa 1 e responda em que região do Brasil se localiza a maior parte das terras indígenas. Se vocês verem aqui, ó, o mapa 1, a maioria das terras indígenas estão aqui, ó. Desculpa. Estão aqui, ó, na região norte. Tá? Ó, esta parte aqui estão a maioria na região norte do país. Vamos lá. Compare os mapas 1 e 2 e responda onde está localizada a maior parte das terras indígenas. Ah lá, está em área de floresta. Tá aqui, ó. Eles estão em áreas de floresta. Há terras indígenas no estado onde você mora? O que você sabe sobre os povos que vivem nelas? Eu posso dizer para vocês o seguinte, que aqui, perto da gente, existe uma tribo, uma comunidade, uma tribo indígena em Bertioga. Inclusive, eu já fui fazer uma visita nessa aldeia. Mas é uma aldeia pequena, poucos moradores. Hoje eles já não têm mais os costumes só dos indígenas, né? Eles já colocaram na vida deles muitos costumes nossos. Hoje eles andam com roupa que nem a gente,
eles andam calçados, eles assistem televisão, eles estudam, eles têm celular, eles têm internet. Então, eles perderam aquela essência do povo indígena mesmo, tá? Vamos lá. Desafio. São muitos os problemas que os povos indígenas no Brasil têm de enfrentar para manter suas terras e seu modo de viver, com seus costumes e tradições. Veja um exemplo no texto a seguir sobre o povo Munduruku. Histórias de índio. Há muitas forças negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os Pariwat vêm até nós com as promessas na ponta da língua, prometem manter nossas tradições e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré. Ó, tá vendo? Eles usam palavras indígenas no texto, dizendo que são nossos oboré, que gostam dos índios, que somos importantes habitantes dessa terra, e os verdadeiros brasileiros, mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destroem nosso povo e nossa cultura. Eles chegam com suas máquinas de problemas, vêm com seu papel que fascina e que chamam Ibu Butipupuati, querendo comprar a alma do nosso povo. Prometem aparelho que mostra a cultura do povo deles para a gente acreditar que são melhores que nós. Começaram a nos enganar com essas promessas. Poluíram nosso Idibi, derrubaram o espírito de nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne dos nossos animais. Bio, Dapsem, Daje, Kiko, Daje, Rai, Poi, Iaiu, Puzo, Uiaua, eu não sei falar essa língua, tá, gente? Temos que navegar para outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós, espantaram nossos Uassuiu, Parô, Parauá, Uru, Coru. Mesmo assim, continuamos a viver, a crescer. Nossa tradição nos ensina a lidar com a destruição trazida pelos Pariwat. Esse texto foi escrito por Daniel Munduruku, Histórias de Índio, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2002, página 14. Nesse texto, ele usa muitas palavras indígenas, muitas mesmo. Vamos lá. Aqui, deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Deixa eu ver se tem por aqui. Não tem. Vamos lá. Que página que tá aqui? 104. Vamos lá. Página 105. Com a ajuda do professor, complete o quadro com o significado de algumas palavras indígenas que aparecem no texto. Olha só, gente. Apareceu lá, Pariwat. O que é Pariwat? Homem branco. Olha lá. Oboré, amigo. Ibu
Ibuputipuati, dinheiro. Idibe, água, rios. Olha lá. Bil, anta. Dapsem, veado. Dageco, caititu, é um animal. Dage, queixada, é outro animal. Olha só. Poi, iaiu, macaco. Pusauaua, quati. Uassuiu, pássaros. Parô, urutau, é uma ave. Parauá, arara. Uru, maracanã, também é uma ave. Coru, curica, é uma ave também. Rai, paca. Olha aí o significado das palavras que ele usou no texto. Tudo palavras indígenas. E aqui no quadro você já tem o significado. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Quais são as forças negativas que querem exterminar o povo indígena, denunciadas por Daniel Munduruku? São as intenções, né, e ideias dos homens brancos que querem, como eu falei para vocês, né, a maioria dos indígenas perdeu os costumes próprios deles. Então, eles já usam celular, fazem faculdade, porque o homem branco colocou, né, invadiu o costume dos indígenas com os nossos costumes. De acordo com o texto, qual é a situação do indígena hoje? E aí, gente? Tá lá no texto. Lê lá. Lê de novo. Pesquise algumas contribuições indígenas para a cultura brasileira. As fotografias a seguir dão algumas dicas. Anote-as no espaço abaixo. Olha, costumes que herdamos dos índios, ó. Dos indígenas herdamos o costume de usar sapé na construção de moradias. Na fotografia, moradia do povo Caiapó, na aldeia Moicaracô, em São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2015. Olha, isso é um costume indígena, usar o sapé para construir telhados, construir moradias. Outro costume, olha, também herdamos o costume de descansar ao dormir em redes. Essa aqui é uma foto no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro de 2016. A rede também é um costume indígena, tá? Que nós herdamos dos índios. Sabe um outro costume também? Aqui vocês vão colocar outros costumes que nós herdamos dos índios. Sabe outro costume também que nós herdamos dos índios? Tomar banho todos os dias. Isso nós herdamos dos indígenas, tá? Outros costumes, na culinária, na nossa comida. A gente tem muito na nossa comida costumes indígenas. Comer mandioca, tá? Comer biju. Não sei se vocês já experimentaram essa farinha, esse biju. Vários tipos de peixes também foi dado costume pelos indígenas na nossa comida, na nossa culinária, tá? Nossa, gente, tantos costumes indígenas que nós herdamos. Pensa aí e coloca aqui o que você acha que a gente pode ter herdado dos índios. Isso aqui. Aqui eu não precisa colocar muita coisa não, tá, gente? Tem só um espacinho aqui, uma linha. E aqui, ó, a gente chegou na página 105. Vamos para cá. Aqui, não, é só até a página 105 mesmo. É só até aqui. Não é 107 não, tá? É só até 105. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente terminou um pedacinho aí do povo brasileiro, tá? A gente continua na próxima aula, tá bom, pessoal?
Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.